Eu estava tão animado. Eu nunca tinha realmente ido acampar antes. Então o fato de um de meus amigos ter me chamado para ir com ele era incrível por si só. Seríamos eu, ele e mais 5 caras. Sairíamos logo após as aulas na sexta-feira à noite e dirigiríamos até uma antiga fazenda abandonada, coisa que, no Kansas, não é muito incomum. Essa era especial, no entanto, ou assim me disse Riley. Ele afirmava que não apenas a casa era muito grande e bem mantida após muitos anos estando vazia, mas também muito poucas pessoas sabiam de sua existência. Então estávamos quase certos de que não seríamos incomodados durante nossa estadia. Ficaríamos sábado o dia todo e voltaríamos no domingo de manhã. Eram 18 horas e o último cara, Seth, se me lembro bem, finalmente chegou aos carros. Tínhamos um SUV branco de Riley e uma pequena van. 4 pessoas andavam na van, enquanto 3 no SUV. Esse que também carregava toda a parafernália que planejávamos trazer. Saímos por volta das 18h30 e dirigimos por quase 1 hora antes de parar em algum lugar para comer hambúrgueres e trocar de motorista. Depois de mais 2 horas na estrada, chegamos à casa da fazenda. A área era grande e vazia, e a cerca que costumava cercá-la estava em ruínas. A casa, no entanto, parecia muito bonita, quase impecável. Depois de desempacotar a maioria de nossas coisas e colocar cobertores nos estrados das camas, alguém sugeriu que acordássemos mais cedo para podermos pescar de manhã. Não sendo uma pessoa noturna, eu estava bem com a ideia e, depois de algum trabalho, consegui convencer os outros a aderirem ao plano. Haviam apenas 3 camas em cada um dos 2 quartos. Então eu, Riley e outro cara que eu não conhecia dividimos um quarto e 3 outras pessoas dividiram o outro. Um cara chamado Roy decidiu pegar o sofá rasgado no andar de baixo. Eu tive um pouco de dificuldade para adormecer. Um pouco desconfortável com toda essa coisa de casa abandonada e assustadoramente preservada. Mas acabei cochilando, incapaz de ficar acordado por muito tempo. Eu acordei com o som de Riley movendo toda a sua porcaria. Quando consegui abrir os olhos o suficiente para ver a tela do meu telefone com as horas, pouco passava das 6h30. Então tinha que me apressar se quisesse pegar alguma coisa da pesca. Eu rolei para fora da minha cama, peguei um jeans e uma jaqueta, troquei o mais rápido possível e, apesar da minha exaustão, peguei uma das 3 varas de pesca restantes. Quando cheguei à lagoa, Roy, Riley e outros 2 caras já estavam lá. Eu lancei minha linha e sentei silenciosamente, aguardando a lucidez e os peixes com o resto deles. Durante a hora seguinte, as outras 2 pessoas que faltavam foram até a lagoa. Todos estavam mais despertos e conversavam sobre suas noites agitadas. Aí, qual de vocês idiotas decidiu descer as escadas ontem à noite? Roy gritou por cima das outras vozes. Eu esperava que alguém risse e desse alguma explicação, mas ninguém sequer falou. Qual é, caras? Não estou incomodado, mas estava escuro demais para ver o rosto de quem quer que fosse, então, só para minha curiosidade, quem diabos era? Segundos se passaram com Roy apenas encarando nossos rostos em busca de qualquer sinal de ocultação. Decidi falar e tentar descobrir quem era. Para que a pessoa desceu? Ela dormiu lá embaixo? Eu não sei. Eles não disseram nada e eu estava tão cansado que apenas cochilei. Bem,
A pessoa fez algo de estranho ou fora do normal? Eu te disse, estava cansado. Tudo o que sei é que vi alguém descer as escadas, olhando para mim, e depois adormeci. Com medo de causar discórdia, retive mais perguntas. Roy começou a juntar seus pertences e se preparar para sair dali. A pesca tinha sido boa e tínhamos muito o que comer para o dia. Voltamos ao campo em frente à casa da fazenda. Roy tinha desenterrado um antigo frisbee. Então nos dividimos em 2 equipes de maneira bastante desleixada, de forma que ficamos com um desigual 4 contra 3. Jogamos por talvez 1 hora e depois mudamos para o beisebol. Então, o pessoal começou a jogar pôquer na grama e eu me sentei. Um cara que eu não conhecia, Joel era o nome dele, apareceu e sentou-se ao meu lado. Por que ninguém me acordou? Ele perguntou, claramente irritado. Eu acordei em cima da hora e ainda cheguei antes de 2 pessoas na pesca. E você conseguiu mesmo assim? Eu lembro, respondi. Eu acabei de acordar há meia hora atrás. Seu tom irritado agora se transformava em confusão. Cala a boca, você foi pescar com a gente. E com certeza estava jogando frisbee também. Meu tom estava claramente irritado. Eu tô falando, cara, eu acabei de acordar. E eu nem sabia que vocês jogavam frisbee. Olha, haviam 7 pessoas pescando e em uma das equipes tinham... Silenciei minhas palavras e me afundei em meus pensamentos por alguns segundos. Você desceu as escadas durante a noite anterior? Eu perguntei rapidamente. Não, eu apaguei assim que bati na cama. Fiquei acordado até tarde nos últimos. Levantei-me e comecei a me afastar no meio de sua frase. Eu contei as pessoas ao redor do quintal. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Comigo são 7. Pelo canto do olho, vi uma sombra fraca perto das árvores no fundo da paisagem, mas quando me virei melhor para olhar, a figura havia sumido. Sem perder tempo, corri até Roy. Eu preciso falar com você, eu disse, tentando não alarmar o resto do grupo com as minhas notícias. Ok, diga. Mais uma vez, querendo não perder tempo, cuspi. Cara, acho que há alguém além de nós nessa fazenda. Ele se levantou da grama e me arrastou para a van. E no que você está baseando isso? Ele questionou. Pense nisso. Alguém desceu na noite passada e ninguém assume. E daí? Eles podem estar mentindo por algum motivo. Acabei de falar com Joel. Ele acabou de acordar. Que idiotice! Havia 7 pessoas pescando e... Ele parou abruptamente. Depois de um longo silêncio, ele continuou. Havia de fato um rosto que eu não reconhecia naquele grupo, disse ele, enquanto olhava para o nada. Sem um segundo de hesitação, ele foi até a traseira do Honda e emergiu novamente, segundos depois, com uma pistola na mão. Que merda é essa, cara? Por que você trouxe isso? Eu tinha medo que isso acontecesse. Pode ser que estejamos lidando com ladrões, por isso precisamos ter cuidado. Deixe todo mundo saber do que você me disse e fique atento. A situação pode ser perigosa. Voltei ao gramado. Fiz o anúncio e contei as cabeças novamente. Ótimo. 7 pessoas. Com o pôr do sol acontecendo e o frio lentamente se instaurando, Roy e um amigo dele acenderam uma fogueira em um poço de pedra que já havia sido construído. Depois de cozinhar alguns peixes e todos estarem comendo silenciosamente, Roy e eu fomos até a van novamente. Ele me entregou um pacote de 6 cervejas e carregou outro em suas mãos. Eu nunca bebi muito. Então, depois de alguns goles,
Parei. As pessoas restantes estavam em vários níveis de embriaguez. Quando Joel sugeriu capturar a bandeira, fui para o SUV para pegar as lanternas e, quando voltei, todos estavam alinhados. Entregando uma lanterna para cada pessoa, voltei ao carro quando cheguei na última. Procurei no porta-malas pela última lanterna. Eu sabia que havia trazido 7. Depois de não conseguir encontrá-la, concluí que havia perdido-a. Voltei ao grupo. Agora, notei que todos tinham uma lanterna. Confuso, olhei para o cara que outrora estava sem e perguntei onde ele conseguiu. Um cara me entregou. Ele respondeu em um tom embriagado. E para onde ele foi? Eu tinha um senso real de urgência na minha voz. Ele me entregou e depois correu para a floresta. Seus olhos se iluminaram quando ele percebeu o que havia dito. Eu disse a ele para ficar quieto e se acalmar, mas antes que eu pudesse perceber, estávamos jogando o jogo e nem mesmo procurando a pessoa extra. Após algumas horas, as pessoas começaram a ir para a cama, uma a uma. Eu seria o penúltimo a entrar. Eu nem troquei de roupa. Apenas entrei no quarto e caí na minha cama. Não tenho ideia de que horas eram quando acordei com uma gota atingindo meu rosto. Olhando para o teto, notei um vazamento fino e, é claro, estava chovendo lá fora. Eu me virei para cobrir o lado da minha cabeça, mas quando o fiz, notei a porta do quarto aberta. Havia alguém parado no batente da porta, como se estivesse entrando e fechando a porta, mas congelou no meio do movimento. "Quem está aí?" Eu gritei alto o suficiente para garantir que meus colegas de quarto ouvissem. Passaram-se cerca de 2 segundos onde não houve movimento naquela cena, e então a figura se virou e correu. Ouvi batidas rápidas nas escadas e a porta da frente se abrindo. Eu voei atrás da figura em direção à chuva forte, mas eu não era rápido o suficiente. Voltei, tremendo não só por causa do frio, e tranquei a porta da frente. Todos estavam a olhar para mim. Seja lá o que for, está lá fora. Assim, desde que todas as portas e janelas estejam fechadas e trancadas, estamos seguros. Tentando tranquilizar a todos, eu parecia ser o único capaz de falar. Depois de alguns minutos de reflexão, eu e Roy nos entreolhamos. "A porta de trás!" dissemos ao mesmo tempo. Corremos para a cozinha, mas chegamos apenas a tempo de ver a porta se batendo e se fechando como se alguém tivesse entrado empurrando-a violentamente. Agora não sabíamos onde estava. Foram apenas alguns breves segundos nos entreolhando quando um grito veio do segundo quarto no andar de cima. Eu fui o primeiro a subir as escadas e congelei na porta. Havia algo debruçado sobre Joel. A criatura me viu e pulou pela janela. Roy passou correndo por mim e foi até Joel, que estava deitado sem vida na cama, o sangue escorrendo de sua garganta. Corri para Seth, que estava completamente enrolado em um canto, ainda gritando. Eu finalmente o fiz calar a boca a tempo de ouvir Roy. "Precisamos sair agora!" Todos correram para os veículos de forma espalhada e frenética. Entrei no carro, junto com Riley e Roy. Um grito veio da casa e Roy imediatamente correu de volta para a casa, com a arma apontada. Eu escorreguei no banco do motorista e olhei pela janela. Minutos depois, ouvi 3 tiros e vi alguém correndo em direção ao SUV. Peguei minha lanterna e a acendi para ver o rosto pálido de Roy e suas mãos vazias. A alguns metros atrás dele era possível ver a silhueta que o perseguia, com uma arma na mão. Não havia rosto, nem feições. Ainda era uma sombra. Quando viu a luz, virou-se para mim e começou a correr. Pisei fundo no acelerador e foi possível ouvir os disparos da arma após alguns segundos,
mas nenhum deles sequer chegou perto de nos atingir. Depois de 10 minutos dirigindo no nevoeiro escuro e chuvoso, eu e Riley, agora os únicos no SUV, paramos na estrada. Riley queria continuar, mas eu estava dirigindo e escolhi esperar 5 minutos para ver se outro carro apareceria. Minutos se passaram e eu fiquei mais ansioso. Quando estava prestes a sair, notei um par de faróis na distância no retrovisor. Definitivamente era a van e estava acelerando direto para nós. Ela continuou acelerando e acelerando, e não parou. Houve uma batida repentina na parte de trás do SUV. Enquanto eu e Riley nos recuperávamos da batida, eu pisava fundo no acelerador mais uma vez. "É melhor dirigir mais rápido, criança", gritou uma voz em tom de deboche. A voz era de Roy, mas estava abafada, distorcida. Certamente não era ele. Enquanto dirigíamos, a coisa estava constantemente dirigindo bem atrás de nós, colada no para-choque, esperando que parássemos. Um pensamento que não passou pela minha cabeça até que o indicador de baixo nível de gasolina começou a piscar. "Escuta, Riley, esse é o plano. Em alguns segundos, vou pisar no freio e a gente sai correndo do carro e entra na floresta. Assim que a gente estiver a uma distância segura, a gente dá meia volta e entra no carro de novo. Depois partimos. Faz sentido?" Ele assentiu rapidamente e, sem pensar 2 vezes, eu pisei no freio. Ouvimos derrapagens atrás de nós e logo estávamos na floresta densa. Depois de alguns minutos, decidimos que era hora de voltar. Então, circulamos e corremos de volta para a rodovia. Quando chegamos, os 2 veículos tinham as portas abertas e não havia nenhum sinal da besta que nos perseguia. Entramos na van, fechamos as portas e começamos a dirigir para longe daquele lugar horrível. 1 hora depois, um novo alarme começou a apitar. Olhei para o painel. Sem gasolina. Parei o carro e congelei. Do meu lado, Riley olhava para trás horrorizado. "O porta-malas está se abrindo",